Graça e paz, Jesus Cristo para vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre Marcos 4. Estou aqui num lugar inusitado que é o hospital, esperando vir o meu bebê. Mas eu queria falar um pouco desse verso que tem acompanhado bastante a questão da personalidade e das características de Jesus Cristo. E isso tem sido um pouco o meu foco. E aqui eu estava olhando, na verdade, Marcos 4 e me chamou a atenção outra coisa. E fala que o semeador semeia a palavra, Jesus já explicando a parábola, né? São estes que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, antes por pouca duração, eles vêm da angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Só até aí. Quando eu estava meditando nessa palavra, uma coisa me chamou muita atenção. Nos dois versos anteriores, principalmente a partir do verso 14, as duas sementes ali, elas deixam de dar fruto por causa de agentes externos. Se você for olhar, fala ali logo, vem Satanás e tira a semente, no verso 15. E daí no verso 16 fala semelhantemente, ou seja, da mesma forma, da perseguição, elas recebem angústia. Mas o foco que eu quero aqui é o verso 19. No verso 19, o agente de desvio, o que se desvia, não é necessariamente Satanás que está causando isso, não são as perseguições, não são as pessoas de fora, é o desvio de foco. E aqui diz os cuidados do mundo, a fascinação nas riquezas e demais ambições. Então essas concorrendo, elas concorrem, elas tiram o foco de Cristo. Elas chegam num patamar onde elas estão de igual pé à mensagem da cruz, elas estão de igual pé ao discipulado, elas estão de igual pé a seguir a Cristo. E eles falam aqui, ela sufoca a palavra. Então ela chega concorrendo e de repente ela sufoca. E ela fica infrutífera. Aqui não diz que a pessoa sai da igreja, aqui não diz que a pessoa deixa de ser cristã. Ela simplesmente não produz fruto. Ela vira um cristão infrutífero. E a gente sabe que em João fala que aquele que não der fruto, a árvore é arrancada, né? Mas isso, o que me chamou muita atenção é como, às vezes, nós trabalhamos e nós focamos a nossa vida nessas coisas de cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e ambições, as demais ambições. Pode ser qualquer coisa. Às vezes a gente gosta de olhar essa parábola e pensar no jovem rico. E pensar assim, eu não tenho todas essas coisas, as minhas ambições são só uma casa boa, minha ambição é só ter bons filhos, é só poder ter um trabalho decente. Mas quando ela começa a tomar o lugar e ela começa a concorrer com o reino, e o que a gente vê lá em Mateus 6, de buscar o reino e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas, a gente está desviando. E por mais que elas pareçam nobres, por mais que elas pareçam obrigatórias, elas tomam o lugar de Cristo. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela é bem sutil. E Jesus não deixa margem para erro. Jesus, muito pelo contrário, ele diz que em vão trabalham os trabalhadores, que quando é Deus dá para os deles até dormindo, né? E ele fala que ele dá as coisas para quem pede, e a gente não precisa, a gente não tem essa necessidade de buscar, de ter que ter, de ter que procurar. Nosso foco na Bíblia é sempre o reino do Senhor. Mas esse verso ele é muito forte nesse sentido, porque ele nos revela o desejo do nosso coração. Ele revela que às vezes a gente fica com coisas na nossa vida que estão concorrendo com Deus. E a gente não percebe. Porque aqui ele fala, elas começam a concorrer, daí de repente elas sufocam. E eu creio, me lembra muito como se cozia caranguejo, né? Deixa na aguinha ali, a água parece estar fria, parece estar ok. De repente ela começa a esquentar e onde você vê, o bicho morre. E
A mesma coisa, essas ambições. E quando a gente pensa em ambição, a gente geralmente pensa em poderosos, empresários, pessoas que correm atrás de dinheiro. Mas aqui ele fala os cuidados do mundo. É o que Jesus falou que quando o fim seria como no tempo de Noé. Uma estava no campo, duas estavam no campo, uma é levada, um fica. E ele fala, as pessoas estavam casando-se e dando-se em casamento. Elas estavam vivendo a vida normal. E eu acho que essa normalidade, essa vida de querer viver aquela vida medíocre diante do Senhor, que eu acho que é essa a palavra certa, elas acabam sufocando o evangelho. Elas acabam sufocando a palavra e a pessoa se torna infrutífera. E note aqui que não existe nenhuma questão de condenação, de escândalo, de envolver agentes espirituais que são mais fortes, como Satanás. É simplesmente uma frieza, é simplesmente um desvio. E isso é a palavra que hoje começou a tocar muito no meu coração, de como nós, às vezes, somos os próprios agentes do nosso desvio, como nós mesmos causamos nosso foco da palavra. E daí Jesus continua falando que os que foram semeados em boa terra, eles multiplicam, eles dão fruto. Então que hoje você comece a olhar para sua vida e comece a pensar naquilo que talvez está sufocando a palavra do Senhor. Não precisa ser algo grande, gente. É só algo que está concorrendo com o lugar de Cristo na sua vida. Aquilo que está concorrendo pode ser, às vezes, o seu trabalho, pode ser o seu celular, pode ser seus amigos, pode ser seu tempo. Tempo que você gasta na presença do Senhor. O que está concorrendo com a presença do Senhor na sua vida? O que está deixando de ser prioridade? O que está sendo prioridade em vez de ser prioridade do reino? E essas ambições, elas vão acabar sufocando e destruindo o teu relacionamento com Cristo. E sabe qual é o mais triste? Você pode ficar na igreja, porque aqui não vi ninguém escandalizado e saindo como nos outros dois, né? Você pode continuar na igreja, você pode continuar fazendo as coisas, mas você vai ser infrutífero, você não vai ter poder no espírito e você não vai ter palavra e testemunho e intimidade com Deus. Porque você deixou as ambições dessa vida, que não são necessariamente grandes ambições, mas você deixou os cuidados desse mundo sufocar a palavra. Que isso não aconteça, que você mantenha o foco no teu chamado de fazer discípulo, teu chamado de pregar o evangelho, teu chamado de ir para as nações, teu chamado de amar o Senhor e amar teu próximo, que isso continue reinando no teu coração. Que Deus te abençoe.